Falando da palavra do Senhor Jesus Cristo hoje, eu escolhi para falar para vocês mais uma vez, enfatizando melhor a parábola do semeador. A parábola do semeador fala em que Jesus começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. A parábola do semeador fala que Jesus estava ali junto do mar, ensinando dentro do barco, e a multidão ali à beira-mar, ouvindo aquilo que ele tinha para dizer. E de repente Jesus fala da parábola do semeador. E aqui na parábola do semeador, Jesus falou sobre 4 tipos de ambientes: o ambiente de espinhos, o ambiente de pedregais, o ambiente do caminho, à beira do caminho, o ambiente de terra boa, aquela terra fértil. Ele falou em parábolas onde as pessoas, aquela multidão estavam ali, ouviu a sua mensagem, mas não entendeu. E aí, quando se achou só, os seus discípulos, juntamente com Jesus, com os 12, interrogaram-no acerca daquela parábola. O que queria dizer aquela parábola? Porque eles não entenderam, né? Os discípulos, os próprios discípulos que andaram com Jesus, que andavam dia a dia com Jesus, não entenderam o que Jesus quis dizer com aquela parábola. Agora imagine você, a multidão que estava ali ouvindo Jesus falando sobre parábolas, Jesus falando sobre o semeador. Imagine você, se os discípulos andando com ele o dia todo, à noite, e não seguindo ele o tempo todo, não conseguiram entender. Agora imagine vocês aquela multidão. E aí Jesus veio, né, explicando acerca daquela parábola. E ainda falou assim, ó, a vós vos é dado saber os mistérios. Jesus ainda falou para eles, para vocês, vocês são, é, é, é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. O que Jesus quer dizer aqui na parábola do semeador? Que as pessoas, para seguir a Jesus, precisa renunciar, precisa realmente entender a sua palavra, precisa buscar de Deus a sua palavra, precisa tentar entender um pouco o que Jesus quer de nós. Jesus deixa claro aqui nesse versículo aqui, ó, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem em parábolas. E aí ele continua, ó, isso aqui quando ele está falando para a multidão, falando ali para os discípulos, que a eles é dado o poder de entender os mistérios do reino de Deus, mas aquela multidão que ele havia pregado se dizia em parábolas. Por quê? Para que ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Então, para que Jesus possa perdoar os seus pecados, para que Jesus possa salvar a sua vida, é preciso que você busque.
Como que você busque? Tomando decisão, é escolha. Você tem que escolher entre Jesus ou seguir o mundo ou seguir Jesus, ou seguir o caminho largo ou seguir o caminho estreito. Jesus está falando aqui nesses versículos aqui sobre escolha. A multidão é falado em parábola, para que ouvindo não entendam e não sejam perdoados os seus pecados. Olha o que ele disse aqui a respeito daquela multidão que estava seguindo ele, que estava ouvindo a sua palavra, que estava ouvindo o seu ensinamento. Isso aqui ele está explicando para os seus discípulos, seus 12 discípulos. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como não, pois, entendeis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Então, Jesus aqui começa a falar, né, da palavra do Evangelho. Aquele que semeia, ele semeia a palavra. E aí ele vai semear a palavra da Bíblia, vai semear a palavra de Jesus, vai pregar o Evangelho, vai falar do Evangelho de Jesus Cristo àquelas pessoas. E aí ele compara a semente do semeador, a palavra do Senhor, e compara aquela multidão a 4 tipos de terrenos, 4 tipos de solos. O solo à beira do caminho, o solo nos pedregais, né, onde só tinha pedra, o solo onde só tinha espinhos e o solo onde tinha terra boa. E ali ele começa falando da parábola do semeador. E aí começa explicando aos seus discípulos a semente, a palavra, que a semente é a palavra de Deus que caiu à beira do caminho, é a palavra semeada, mas o que acontece? Satanás, né, que é bem astuto, que não quer ver ninguém próximo de Jesus, não quer ver ninguém seguindo a Jesus, não quer ver ninguém seguindo a Deus, ele vem, tira a palavra da mente da pessoa e pronto, a pessoa esfria, não vai mais à igreja, a pessoa não consegue mais fixar aquela palavra na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Aí ele fala também da palavra que é semeada nos pedregais, são aquelas pessoas que recebeu a palavra, recebeu, o evangelho chegou até ele recebeu a palavra, mas o que acontece? A palavra não fixou raiz no seu coração, a palavra não entrou no seu coração. São temporãos, Jesus considera essa palavra aí como temporão, são pessoas temporãos, e com a tribulação, aí ele começa, vem as perseguições, vem as tribulações, vem as aflições deste mundo, seja ela na forma de doença, seja ela espiritual, seja ela na forma do trabalho, vem essas tribulações do dia a dia, as aflições do dia a dia, e aí, como a palavra não tinha raiz, como a palavra não foi fixada no seu coração, ela também vai sendo, sai, né? E aí não consegue produzir frutos, a pessoa não consegue ter força para seguir a Jesus, e aí ele afasta da palavra do Senhor por algum motivo, por alguma aflição, por alguma perseguição, e aí começa a se escandalizar. E é realmente dessa forma, a gente vê muito isso. Às vezes o evangelho é pregado, a pessoa entende, vai na igreja, fica ali por uns 2, 3 dias, depois ele afasta da igreja. Por quê? Porque não tinha raiz, porque Satanás não quer que ele permaneça na igreja, não quer que ele permaneça numa nova vida, na vida do evangelho de Cristo. E aí também fala da palavra entre espinhos. As pessoas consideradas como espinhos, o que acontece? Os cuidados do mundo, os cuidados com os enganos das riquezas, as pessoas começam a ir em busca do dinheiro, em busca de trabalho, em busca
começa a cuidar das suas riquezas, começa a cuidar das suas fazendas, começa a cuidar do seu trabalho e começa a deixar Jesus de lado. Quer dizer, a palavra que caiu entre espinhos, os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições sufocam a palavra dentro dessa pessoa e essa pessoa não tem mais força para seguir a Jesus e ela vai saindo, ela não consegue firmar os seus pés na palavra de Jesus, no Evangelho de Cristo. Ele não consegue fazer renúncia para seguir a Jesus, ele não consegue fixar também a sua palavra no seu coração e começa a ficar em segundo plano a palavra do Evangelho, e aí essa pessoa se sente sufocada e sai da igreja, não consegue permanecer na igreja. A semente que caiu em terra boa é a palavra de Deus que caiu no coração daquelas pessoas que aceitou realmente, que entendeu a palavra de Deus, que entendeu a palavra do Evangelho, que fixou a sua palavra no seu coração. Ele entendeu, ele começou a buscar em oração, começou a buscar, né, no conhecimento da Bíblia, no conhecimento da palavra. Ele começou a buscar nas pregações dos pastores, nas pregações das pessoas entendidas da palavra do Senhor, e ali essa palavra fixou, essa pessoa conseguiu firmar, né, os pés nos caminhos do Senhor, os pés na igreja, os pés na palavra do Senhor, começou a ser um grande seguidor de Jesus, um grande observador do Evangelho, obediente à palavra de Deus, e aí a Bíblia vai dizer que essa pessoa dá fruto. E aí ele ainda compara que uns dão 30, outros 60 e outros 100 por um. Quer dizer, uma pessoa só consegue pregar o evangelho, consegue ganhar almas, consegue levar o evangelho às pessoas, as pessoas conseguem ter uma renúncia, conseguem seguir a Jesus, conseguem entender a palavra de Jesus, e essas pessoas são consideradas como terra boa, como terra fértil. Por quê? Porque entendeu o Evangelho e decidiram, escolheram seguir a Jesus, e fala que essas pessoas produziram 30, 60 e 100 por um, que são os frutos dessa pessoa, são os frutos resultados da semente, resultados da palavra que essa pessoa pregou, resultado da pregação que essa palavra fez mediante a palavra da Bíblia, mediante a palavra de Jesus. Então, a primeira vez que eu li essa parábola do semeador, eu inclusive até preguei, levei a mensagem, preguei não, que eu não sou pregadora, né? Eu levei a mensagem a um culto familiar que a irmã pediu, e eu levei essa mensagem, e a partir daí eu comecei a estudar essa mensagem, a parábola do semeador. Achei ela bastante interessante, achei muito importante, muito interessante essa questão onde Jesus disse: a vocês é dado o poder de entender a palavra, mas a eles é falado em parábolas, para que eles ouvindo não entendam, para que eles seguindo não conseguem perceber a grandiosidade de Jesus. Então, é preciso que nós possamos olhar minuciosamente para Jesus. É necessário que façamos escolha entre o caminho estreito e o caminho largo. Jesus está no caminho estreito, segundo a Bíblia relata. Jesus está no caminho estreito, é no caminho estreito que nós passamos, né, vencemos todas as aflições, é no caminho estreito que nós vencemos todas as tribulações.
É no caminho estreito que nós passamos, como diz a Bíblia, pelo fundo da agulha. Nós somos provados, nós somos é, passamos por grandes aflições, porque Jesus está nos provando, porque o inimigo também, ele nos tenta para que nós possamos desistir da palavra de Jesus, para que nós possamos desistir da semente. Então o inimigo, ele tenta todo o tempo tirar a nossa atenção do evangelho de Cristo, da palavra de Cristo, do amor de Jesus. Mas eu quero dizer para você, com esta palavra hoje, que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é manso, Ele é suave. Se você escolher Jesus, você pode até passar por aflições, você pode até sofrer momentos de tribulações, mas uma coisa eu digo, que você terá sempre a graça de Jesus Cristo em sua vida. Você terá força espiritual para vencer as tribulações, para vencer as aflições, seja ela de qual for a natureza. Jesus vai te dar a graça, Jesus vai te dar a condição, Jesus vai te dar a força, Jesus vai te dar o suporte espiritual e físico para que você vença todas as batalhas. E é esta palavra que eu quero deixar aqui hoje para você, e que Deus abençoe você.